Sobre Exu não gostar da proximidade de crianças em seus trabalhos, há uma discordância enorme entre dirigentes e médiuns, sem qualquer consenso. Há os que dizem que isso é assunto ultrapassado, defendido por quem não estudou. Outros falam em preconceito e que Exu é luz. Haverá aqueles que dizem que conviveram com isso desde sempre e que nunca viram nenhum problema. Então, por que tantas entidades e médiuns afirmam isso? Talvez a questão principal dessa polêmica toda seja: o que é de verdade um Exu, como e no que ele trabalha, e o que é uma criança. Não precisamos ir muito longe para perceber que o assunto é incomum na literatura umbandista e também em outras. E sem entrar em tantas abordagens diferentes, o que temos já é o suficiente para uma visão muito clara. Um dos grandes problemas também será o excesso de consciência que alguns médiuns possuem. São ótimos médiuns, possuem excelentes entidades, mas pouco conhecimento teórico e muito pouco tempo de desenvolvimento como médiuns em giras de caridade, com aquele tipo de incorporação onde a entidade mais encosta do que incorpora, nem percebendo às vezes como foram os trabalhos daquela noite, se mais difíceis ou mais leves durante seu transcorrer. Por esse motivo, sua visão não passa do exterior. Vê ali belas roupagens, imaginando que algumas poderia vestir, causando a inveja e a admiração de todos ali presentes. Encanta-se com os bailados graciosos de algumas entidades, procurando imitá-las, sem entender que aquele comportamento ou vestuário pode não ser adequado à sua entidade. Cria combinações de nomes muito estranhas para batizá-las em vez de ouvi-las deles, sempre mais preocupado em causar do que ser. Para esses médiuns, entrar em uma gira de Exu é apenas entrar em um lindo baile com personagens glamurosos. Não consegue imaginar que apenas nos melhores terreiros Exu é luz, mas também líder de falanges de espíritos das mais diferentes evoluções que trabalham para ele, desde os mais atrasados possíveis aos mais evoluídos, que é uma entidade que lida com energias pesadíssimas, desmanchando enfeitiçamentos, que usa o corpo do próprio médium através do uso do marafo, a nossa popular cachaça, para queimar o oceano de energias pesadas que inundam um terreiro durante uma sessão. Que usa da mais violenta energia para dominar e controlar quiumbas, vampiros espirituais que não obedecem senão pelo medo, alguns sendo amarrados fluidicamente e dispostos a tudo, como tanto assistimos nas sessões de descarrego espíritas que alguns terreiros de Umbanda fazem também. Mas mesmo assim, muitos têm Exu como grande amigo do peito, bonzinho, fofo e meigo, que vai defendê-lo independente do que faça, mesmo se fizer algo condenável ou criminoso. Não é bem assim. Exu é luz, mas também é lei. E mesmo que nos trate bem, é o executor implacável das leis de Deus. Não faz vista grossa a ninguém, inclusive nós. Acreditamos também que todos saibam que o Orixá Exu e, consequentemente, seu povo dominam o chakra básico e, por causa disso, a energia sexual, que se manifesta plena em torno de nossos 14 anos, com a maturidade de nossos órgãos sexuais femininos
e masculinos. Exu não vai encontrar afinidade fluídica com o corpo de uma criança que tem esse chakra ainda adormecido em sua sexualidade. Uma criança, desde quando é um embrião, estará cercada de energias especiais, vindas do corpo da mãe, do seu espírito guardião e da espiritualidade que o cerca naquele momento. São energias ligadas às esferas mais altas que atuam fortemente no chakra laríngeo e próximas às falanges de Cosme e Damião. Isso não é novidade em nosso canal. Já tratamos disso em nosso vídeo 72, quando falamos do capítulo 12 de Missionários da Luz, de André Luiz, e como aconteceria uma reencarnação, a gestação e o tipo de energia que cerca uma criança desde o início. Nesse momento fica claro que Exu necessita atuar com um tipo de energia e as crianças estarão do lado completamente oposto. E também não falamos de Exu dito Mirim, que não incorporam em todos os lugares e serão entidades que apreciam se apresentar de forma jovial, mas não são criancinhas. E também não se trata de superstição, de demonização, de conceitos antigos demais, mas de campos vibracionais que nem sempre estarão junto em harmonia. Agora, transformar Exu em uma babá em nossos terreiros talvez não seja muito adequado. São espíritos guardiões, benfeitores, mas enérgicos mantenedores da ordem e capazes de levantar energias perigosas, dominando espíritos turbulentos em nosso benefício. O seu modo de trabalhar e atuar será bem outro. Por isso, não se trata de gostar ou não de crianças. Por esses motivos tão simples de entender, muitos deles pedirão distância e afastamento delas, enquanto lidam com esses espíritos e energias tão densas. E cremos, isso não será tão difícil de entender. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo sensacional, bem curtinho, feito especialmente para você. Até a próxima!